mais nós teremos Nunca mais nós teremos a sensação. Alguém está gravando, né? Nunca mais nós teremos a sensação do pecado e, portanto, o medo será extinto, porque o medo veio do pecado. Então, entendam, sentir medo é humano. Agora, uma coisa eu quero te alertar. Ou você nessa noite descobre e guarda a tua coragem para que Satanás não leve, ou você vai sempre ser uma propaganda enganosa do medo. Porque, na verdade, o medo dentro da psicologia podem dizer que é uma tremenda de uma proteção. Mas o que nós temos aí hoje na sociedade? A síndrome de pânico, o medo de barata, o medo de borboleta, o medo de poeira. E se você pega no Google a lista dos medos, ela é infinita. Ou seja, o medo sempre vai estar presente no cardápio. Mas eu vou te pedir, não escolhe o medo acebolado. Não escolhe o pudim do medo. Vai lá no finalzinho do cardápio, que às vezes a gente deixa a oração para o último esquema e escolhe aquilo que Deus te prometeu. Eu serei contigo por onde quer que fores. Quando Deus procurou Eva no jardim, vocês acham mesmo que ele não sabia onde ela estava? Mas eles se esconderam porque tiveram medo de Deus. Na verdade, o pecado sempre, o resultado dele vai ser o medo. Vejam, às vezes nós criticamos as pessoas que levam vida dupla, mas nós temos que orar por elas e ter pena delas, porque é mais difícil levar a vida dupla e se esconder de medo da sociedade do que a gente encarar o Senhor Jesus, confessar nosso pecado e não ter medo de Deus, porque na virada do dia Deus conversava com Adão e Eva, e ali ele punha a coragem deles no coração. Quando eles pecaram, quando ouviram a serpente, ouviram a mentira. O medo é uma mentira. É o exagero da mente. São nossas histórias e traumas da infância que gritam quando a luz apaga. Eu fui a pessoa mais medrosa do mundo. Por isso que eu criei um projeto chamado Corajosos, para ver se o medo ia embora. E eu posso te dizer que nessa jornada de 7 anos, e desde uma infância cheia de medos, do que eu aprendi, Deus está me tornando uma mulher de coragem todos os dias um pouquinho. Eu não vou pular de paraquedas, não vou, não vou. Falei com uma amiga minha esses dias, ela disse, eu pulo. Eu falei, então vai que eu filmo. Eu vou ficar na turma que filma, tá? Não vou pular de paraquedas, não sou doida, tenho medo de paraquedas. E se o paraquedas furar? E se bater um vento e me jogar na rocha? Aí começam aqueles pensamentos medrosos. O medo pode nos proteger, mas eu quero te dizer hoje, se você se determinar com Deus a ouvir a voz do Espírito, você vai descobrir como Satanás tem mentido para nós, para nos botar medo, para fazer a gente correr de um lado para o outro, igual gente doida. Satanás quer que a gente tenha muito medo, porque se ele injetar medo na gente, a gente não fica mais pecador, a gente paralisa. Eu tenho visto pessoas que não têm realizado nada por medo. Eu tenho visto pessoas que têm chorado presas em casa com medos de coisas que não existem. Vejam bem, eu já tive medo de borboleta desde pequena. Eu não podia ver uma mariposa, que eu saía, me trancava no banheiro. O meu medo de borboleta acabou quando eu mudei para esse país. Trabalhei numa escola como voluntária e um dia a dona da escola me colocou dentro do Butterfly World, que era um passeio das crianças. Não tive coragem de contar para ela que eu tinha medo de borboleta, porque quando você é medroso, você tem medo do outro rir de você. Aí são dois medos piores. E quando eu entrei ali, ela falou, Rosana, eu esqueci de preencher as fichas e pegar os crachás. Vai entrando no Butterfly World com as crianças, vai vendo as borboletas e explicando para elas como Deus criou as borboletas e elas são lindas. Eu com aquele monte de criança, entrei petrificada naquele Butterfly World, onde você encontra milhares de borboletas voando na sua cabeça. Para não fazer feio para as crianças, eu tentei me segurar. E quando eu tentei me segurar, o medo foi embora, porque quando você dá o primeiro passo, Deus te encontra e te tira o medo. Por isso que a Bíblia fala, gente, que o amor de Deus lança fora o medo. A gente não tem que sair se gabando, porque nós somos crentes, somos os mais corajosos do mundo. Nós temos que seguir as receitas bíblicas. Eva teve medo, se escondeu de Deus. Deus já sabia onde eles estavam. E aí eu quero olhar nos teus olhos e te dizer, Deus conhece o teu medo. Ele sabe como está teu coração de imigrante agora.
Deus conhece os teus traumas de infância, você teria até vergonha de contar pra gente do que você tem medo. Então não esconde de Deus o teu medo, abre o coração, rasga com ele e diz: eu tenho medo disso. Lança o teu amor sobre o meu medo e me ensine a ter coragem. Deus foi e encontrou Adão e Eva e mostrou para eles que o Senhor sempre vai correr atrás do homem e da mulher, porque este é o objeto do seu amor. Você não consegue se esconder de Deus nem no meio dos seus medos. Você não vai ter como fugir do plano de Deus, porque o que ele escolheu e preparou para você virá pelas mãos dele, não pelos nossos feitos. Quando eu olho a vida de Davi, Davi ele priorizava não o que os outros pensavam, mas aquilo que Deus havia dito para ele. Davi, no meio de toda aquela gente, enfrentou o gigante, porque, gente, veja como Deus sempre escolheu os pequenos. E se você se sente frágil, seja bem-vindo ao clube da fragilidade. Se você se sente fraca, então você é forte, porque a Bíblia diz que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Vejam que o medo sempre vai existir. As catástrofes, os medos, mas a maneira como você reage em relação ao medo determina o teu sucesso. Por isso, guarda a tua coragem. Essa coragem é só entre você e Deus, ninguém pode te ajudar. Você pode ir para uma terapia que vai ajudar bastante. Você conversa sobre o medo, mas nem o terapeuta, nem o pastor, nem tua melhor amiga pode tirar o teu medo. Isso é uma ação inteiramente entre você e uma pessoa maravilhosa da Trindade chamada Espírito Santo. Ele entra dentro de nós e ele prepara um estado de emoção que você se desconhece perante as situações de medo e de adversidade. Vejam, Davi, ele guardou a coragem dele. Ele não saiu propaganda, ele não fez curso de batalha, ele não afrontou os irmãos. Quando riram dele, ele não revidou. Davi simplesmente ficou no seu campo de batalha até que o gigante apareceu. O que Davi fazia para enfrentar gigante? Ele picava queijo para os irmãos, ele era humilhado pelas pessoas, porque a Bíblia diz que a aparência dele era franzino e gentil. Davi era o único que não podia matar gigante, porque ele não tinha condição nenhuma. Então surgiu um gigante de muitos metros, e a Bíblia diz que ele começou a aterrorizar o povo de Deus. Ouve bem o que eu vou te falar, hein? Segura isso que eu vou te dizer, presta atenção. O gigante está em volta da igreja, do teu ambiente de trabalho. O gigante está se levantando todos os dias, porque o papel do gigante é te assustar. Com uma palavra dele, ele te manda para a barraca, porque ele fez isso com as barracas dos acampamentos. Os parentes de Davi eram super preparados, homens halterofilistas, fortes e determinados, todo mundo com dor de barriga. O gigante afrontava o povo de Deus, ninguém falava um A, até que Davi não aguentou. Ele falou assim: não estão mexendo comigo. Ele está mexendo com o povo de Deus. É o nome de Deus que está sendo desonrado. Eu vou lá matar o gigante. Todo mundo riu dele. O desespero de Saul foi tão grande. Porque, gente, Saul sabia que Saul tinha que enfrentar aquele gigante. A função era dele, não era de Davi. Mas Deus chamou Davi para mostrar para mim e para você hoje que não é o forte, não é o valente, não é aquele que se diz corajoso, mas aquele que vai em nome do Senhor. Gente, isso me arrepia. Faz eu chorar já no meio do sermão, porque eu penso em mim, no meu tamanho e nas coisas que Deus tem pedido para eu fazer, que eu não sou qualificada, mas que o Senhor chama, aqueles que Ele escolhe, aqueles que Ele unge. Você é capaz de muita coisa, mas não é porque você é a the best, é porque você tem um grande Deus que tem um propósito e Ele quer te tirar o medo para que você possa matar os gigantes, não só da sua vida, mas enfrentar o que preciso for pelo poder de Deus. Lá vai Davi, chega para Saul e tem que explicar para o coitado do Saul: eu já matei urso, eu já matei leão. Agora, você acha que eu vou tremer perante um homem desse? Ele está afrontando o nosso Deus, eu preciso fazer alguma coisa. Saul olha para ele e fala: você vai, mas vai com a minha armadura. Naquele momento é quando ele dá para ele a armadura dele que não serve dele. Você toma cuidado, principalmente nessa época que nós estamos vivendo, que você sabe do que eu estou falando. Que alguém vai chegar para você e vai dar um conselho e uma arma de terceiros. É um negócio que não combina com você. É uma saída para o teu problema que não cheira bem. É uma coisa assim que parece ser uma maravilha, mas que depois vai virar uma encrenca. Toma cuidado, a armadura do outro não serve para você.
O resultado do outro não serve para você, e é por isso que você tem que aprender a ouvir a voz de Deus e guardar a tua coragem. Ele vestiu a armadura do rei Saul, gente, ele começou a cair para todo lado, porque não era o número dele. Ele tira aquela armadura e ele leva para matar o gigante. O que ele tinha? Ele tinha apenas 5 pedrinhas lisas de um riacho e um estilingue, que a Bíblia chama de funda. E foi com aquilo que ele tinha que ele acertou a cabeça do gigante, porque o Espírito do Senhor, quando viu um moleque fraco, o povo rindo dele, todo mundo com medo, Deus levanta do trono dele, e eu sei que Deus pensa exatamente assim: eu vou agir, porque a hora que eu agir, ninguém impede, diz Isaías. Então, Davi ficou corajoso, porque ele disse: eu não vou na minha força, eu vou na força do Senhor. Eu quero te pedir nessa noite que você faça tudo na força do Senhor. Eu sei os medos que acometem sua vida, porque eu sou mulher, eu conheço os meus medos. Medo de doença, medo de morte, medo da gente ter que mudar de repente, largar a casa para trás. Temos medo do fim do mundo, temos medo de doença, temos medo de perder amigos, temos medo que o casamento acabe. E aí eu quero te dizer, do que você tem medo hoje? Que olhando para a história de Davi, você não possa se inspirar nesse magrelo fracote, mas que usou da força de Deus para matar o gigante. Pegou a cabeça do gigante e saiu mostrando para todo mundo. Aí Davi virou herói, mas Davi já era herói quando ele tocava harpa. Eu fico pensando para os dias que Esther viveu na corte pagã. O medo que ela deve ter passado, gente, quando um homem chegou e disse: dia 21 de Adar, eu vou exterminar o povo judeu da terra. Se não fosse uma mulher corajosa, nós não teríamos hoje a festa do Purim. Se não fosse uma mulher corajosa, nós não teríamos os judeus andando pela face da terra nas suas sinagogas, celebrando o dia do Hanukkah. Nós teríamos muita gente morta se não fosse uma única mulher que teve coragem para, em vez de ter uma crise de estresse, um ataque de pânico, ou dizer que estava com TPM, ela resolve tirar 3 dias para jejuar e orar. Você quer guardar a tua coragem? Tira 3 dias de jejum e oração. Tira 3 dias para subir a montanha em oração. Rainha Esther mandou todo mundo orar. E depois que ela orou, o Senhor deu as estratégias para que, ao invés de que ela se encolhesse com medo, ela arriscasse a sua vida para salvar o seu povo. Foram 3 noites sem dormir. Foram 3 noites sem comer. Não sei se o jejum dela foi de água, de fruta, se foi de rede social, whatever, eu não sei. Mas eu sei de uma coisa, que aquela mulher guardou a coragem no coração. E por isso, depois do jejum, o Senhor agiu sobre a vida da rainha Esther, que era Radassa. E naquele último banquete, ela olha para o rei e diz: ó, rei, alguém vai matar meu povo. Tá marcado para o dia 21 de Adar. Eu sei que ela devia estar tremendo, gente, com a boca seca de medo, mas ela foi. Não permita que o medo te impeça de realizar o que Deus tem para realizar através da sua vida. Vá com medo, vá com as pernas tremendo, vai suando frio, mas não deixa de fazer, porque quando você caminha, o Senhor abre o mar. O resultado da nossa história é lindo, porque a rainha Esther, ela salvou o mundo naquela ocasião. E vejam como toda semente plantada um dia cresce. O homem que preparou a forca para o povo de Deus foi o homem que terminou na forca, porque ele havia assinado um edito e ninguém poderia voltar atrás. Não tenha medo de Deus, tenha medo de ficar longe dele, tenha medo de não falar para ele o que acontece, para que você não fique sem ajuda. E nessa noite eu vou para o último e terceiro exemplo. Eu fico pensando quando Deus chamou Josué, ele entraria logo depois ali para levar o povo para aquela cidade tão prometida. Eles prepararam os espias para ir para lá. E o medo daquele povo cegou o propósito. Voltaram os espias dizendo que haviam gigantes naquela terra, que as uvas eram as bolinhas da uva desse tamanho. Gente, não era para eles caírem com a cara numa bolinha de uva. Como eu queria pegar uma bolinha de uva daquela? Pensa um cacho de uva que diz que precisava de 2 homens para carregar. Se eu ver um cacho de uva desse, eu não vou ter medo, não. Eu amo uva, já vou pegar um bolão assim, ó, e pôr a cara, fazer um suco, a geleia. Posso falar uma coisa? O medo faz você ver a bênção como um terror.
O medo faz você ver as coisas com uma lente de aumento incrível, porque Satanás sempre está atrás do medo. E naquele momento eles voltaram com aquela ficha. A gente não vai entrar naquela terra, não. Lá tem gigante, a uva, ó, é bitela, pêssego. Um pêssego dá para levar de carro. Eles começaram a contar as coisas boas como se fossem ruins. E é isso que nós estamos fazendo hoje. Deus está movendo o seu povo, Deus está levantando uma igreja que ora numa quarta-feira à noite. Deus está muitas vezes permitindo que a gente tenha terror e medo para ver como a gente se comporta, para ver de que lado nós estamos. Ou a gente se esconde de Deus e morre de medo, de pânico atrás da árvore, ou nós vamos permitir que os gigantes nos engulam e não vamos porque eles são enormes, ou nós nunca vamos entrar na terra prometida. Só quem entrou, Josué, Caleb, foram aqueles que acreditaram que Deus já havia dito. Gente, leiam a palavra. Eu dou estudo bíblico, a Viviane está aqui para comprovar. A gente chora na classe bíblica juntas toda terça-feira, porque a palavra tem mudado nossa vida. Não acreditem na palavra dos homens, acreditem na palavra de Deus. A dos homens muda. Aquilo que te aterroriza hoje pode ser tua bênção amanhã. O que pôs medo nos espias era a cidade santa, a cidade prometida. A terra prometida que Deus havia prometido, eu darei aos seus pais, eu darei a terra prometida para vocês. Era uma promessa. E eles estavam com medo da promessa. Posso te falar uma coisa? Eu quero tanto que Deus cumpra as promessas dele na sua vida. Eu quero tanto abraçar a palavra de Deus do jeito que ela é na íntegra, para que quando as pessoas venham me assustando, eu apresente as promessas de Deus. Josué disse: a gente vai entrar. Tem gigante? Tem. A uva dá para esmagar uma criança? Dá, mas nós vamos entrar, porque o Senhor disse que nos daria a terra prometida. Eu quero olhar nos teus olhos hoje, fechar essa noite, dizendo para você que você não veio para esse país para ser uma terrorista. Você não saiu, não voltou para o Brasil, você que me ouve no Brasil, porque você está aí no Brasil porque você quer. Cada uma de nós, cada um de nós nessa noite, estamos exatamente no lugar que deveríamos estar, que Deus nos colocou. Que nessa noite você louve a Deus para guardar a tua coragem. Que quando as pessoas do desânimo, a turma da má notícia, que ela está em todo lugar, não é só nos jornais, elas vierem com as notícias más, você peneira, porque nós temos que estar informados, tá? Então, uma informação, para você estar informado é bom, mas não passa o dia vivendo pela emoção daquela informação. Você precisa estar informada. Nós não podemos negar que quando o furacão vem aqui na Flórida, e eles anunciam que é número 5, já chega lá no Brasil como 6,7. E aí as pessoas começam a apavorar. E aí vem as histórias de milagre depois que o furacão passa. Toda vez é assim. Toda vez. Agora Deus já está me ensinando a viver no meio do furacão. Esse ano acho que eu já estou mais treinada. O ano passado eu consegui dormir, eu já não me apavorei, consegui acalmar minha família no Brasil. Porque nós temos o tracking lá do bichinho que vem, a gente sabe onde vai passar, o governo manda sair, e a gente fica, gente, esperando em Deus. Porque quem é que diz que um furacão daquele no meio da noite não resolve mudar a rota num minuto e mudar o seu caminho? Você acha mesmo que o Deus, o Criador das estrelas, o Deus que deu o nome para as estrelas, aquele que segura o mar dizendo a onda vai até ali, aquele que gerou, gente, que coisa linda, um bebê no ventre de uma mãe. Se você estudar como uma criança nasce no ventre de uma mãe, não tem como não ver que Deus existe. Eu quero te dizer nessa noite, o Deus que cuida de mim e de você não permitirá que caia um fio de cabelo de nossas cabeças sem que esteja no seu plano. Por isso eu quero deixar com vocês nessa noite o verso mais precioso que segue a minha vida, até que Jesus volte. Pois eu bem sei os planos que eu tenho a respeito de vós, diz o Senhor. Planos de paz e não de mal, para dar o fim que vocês desejam. Jeremias 29:11 para você guardar a coragem. Não tem como guardar a coragem conversando com pessoas medrosas. Você abençoe os medrosos, mas toma cuidado porque eles te puxam para baixo. Eles veem coisas onde não tem. Eles passam o dia inteiro endossando as notícias que já não estão boas. E sendo assim, eles estão paralisados. E estão paralisados para paralisar outros. Guarda a tua coragem.
Segue o teu caminho individual com Deus. Leia a Bíblia todos os dias e peça para Deus dizer qual é o próximo passo, Senhor. E quando você se sentir acuada, que você vê que o faraó está atrás de você, apenas marche. Como disse o sermão do meu pastor no sábado retrasado. Apenas marche. Chegou uma hora que o povo gritava tanto, estava tão de mau humor, que Moisés foi falar com Deus. Deus disse: Moisés, não é mais hora para orar. Agora marcha. O nosso papel nesse país é marchar. Nós, como mulheres, precisamos marchar. Os homens precisam marchar. As crianças, os adolescentes. Essa semana aqui na nossa região, uma adolescente de 13 anos tirou a vida. Nós estamos, eu e a Vivi, há 3 dias em luto. Foi muito triste o que aconteceu. Os amiguinhos dela já estão se entristecendo e entrando nessa também de que não vale a pena viver. Queridos e queridas, que mundo nós estamos vivendo? Graças a Deus, eu quero te dizer que, como diz a Pena Inspirada, já ouvimos os passos de um Deus que se aproxima. Jesus está voltando e isto é uma boa notícia. Não é uma notícia para te aterrorizar. Não é para você sair agora à noite e comprar um prédio para esconder todo mundo. Posso te falar uma coisa? Nesse mundo cheio, todo globalizado, cheio de drone, é o Senhor quem vai cuidar de cada um de nós. O Senhor Deus abriu o mar para o povo. O Senhor Deus escondeu Davi numa caverna, Elias numa caverna. O Senhor Deus salvou o povo do judeu através de Esther. E eu pergunto, o que você está fazendo me olhando parada nessa noite? Que você não gostaria de ser uma Esther do século que vivemos? Quem dentre nós não gostaria de ser um Davi nessa noite? Quem nessa noite não gostaria de fazer um pacto com Deus para dizer: eu sou corajosa, porque Deus me emprestou sua coragem? Como eu disse a vocês, não se sintam as piores pessoas por serem medrosas. Deus sabe o quanto eu não gosto de ir para o Brasil de avião. E eu estou pensando em montar uma empresa de alguém que vai de carro, porque assim eu junto os medrosos de avião e talvez eu vou abrir essa empresa e ficarei rica com essa empresa que leva pessoas para o Brasil apenas de carro e moto e bicicleta. Mas a cada vez que eu entro no avião, eu tenho as minhas guardiãs que estão aqui. Elas jejuam, elas oram por mim, me mandam versos bíblicos, então eu entro naquela latinha de sardinha que voa, ocupo a minha poltrona perto da janela e para passar o medo, eu fico conversando com todo mundo. Porque quando eu tô com medo, eu falo muito mais do que isso aqui. Você não sabe o quanto eu consigo falar quando eu tô com medo. Então eu converso com o comissário de bordo, eu vou lá atrás perguntar para a aeromoça: você tá precisando de alguma coisa? Esse último voo eu perguntei para ela 2 vezes: você tá precisando de alguma coisa? Ela falou assim: a senhora tá com medo? Eu falei: só um pouquinho. Se me der uma atividade, eu posso organizar os copos, eu falei para ela. Ela falou assim: ah, fica aí, vamos bater papo. Vamos fazer um brinde, ela falou. Aí eu peguei água, ela pegou uma bebida lá, não sei se era alcoólica, e nós duas rimos. Estou com a Larissa aqui, minha amiga, que é aeromoça, sabe o quanto eu já tive medo de voar. Mas o medo vai embora quando eu entro na latinha que voa e começo a conversar com as pessoas. Eu já descobri que o meu propósito de voar é fazer conexão para evangelismo. Eu oro pelas aeromoças, eu descubro quem está passando mal, eu acalmo as mães com os bebês, quem está com cachorro, eu vou lá mexer no cachorro e no gatinho, e assim o voo passa. Você não veio para esse lugar, querida, somente para satisfazer os teus desejos. A gente vem para os Estados Unidos, a gente fala que é a terra do tio Sam, né? É o melhor lugar do mundo. Eu quero te dizer que o melhor lugar do mundo você não conhece ainda. Se você desejar, eu estou indo para lá. O melhor lugar do mundo é o céu. Deus preparou para mim. Meu pai já faleceu e a minha mãe. Eles estão guardados no Senhor. Nós vamos nos encontrar lá. O céu é para mim e para você. O céu é para uma igreja imperfeita como a nossa. Porque a igreja é o lugar perfeito para pessoas imperfeitas. Eu quero te dizer nessa noite que existe um lugar para pessoas medrosas no reino de Deus. Porque o Senhor não disse para você que ter medo era pecado. Ele apenas disse: não temas. Acredita no que eu estou te falando. Eu sou capaz de mudar a tua história nesse país, no Brasil, em qualquer lugar. E é por isso que eu quero orar por você agora. Do jeito que as minhas guardiãs de oração oram por mim. Para que eu me levante todos os dias para pregar o evangelho. Para conversar com pessoas como a Vivi, que passou por tantas denominações religiosas.
E numa noite ela resolve entregar o coração dela para Jesus e estudar a Bíblia, para que nós tenhamos mais Maísas entre nós. Cadê a Maísa? Põe teu rosto aí, Maísa. Para que nós tenhamos mais Maísas entre nós, que atravessou uma dificuldade muito grande, foi vítima de tráfico humano nesse país. Agora ela está aí, ó, vendendo o livro dela, com a história dela e com a medalha que o xerife deu para ela, detectando outras mulheres que estão sendo abusadas e ajudando um exército de mulheres. É no teu medo e na tua dor que você vai encontrar saída para os teus problemas. É quando você arregaçar as mangas e descobrir que a igreja imperfeita precisa de você, menina. E de que nessa noite, a guardiã da tua coragem é você, através das tuas decisões. Nessa noite eu quero orar pela vida de cada uma de vocês. Nessa noite eu quero orar por muitos anos de vida para essa líder do Ministério da Mulher que está aqui com a gente. Nessa noite eu quero orar pela minha irmã Ruth, que atravessa uma noite muito difícil no Brasil. E que nós estamos em jejum, Vivi e outras amigas por ela, para que Deus visite a saúde da minha irmã, para nos dar um milagre amanhã, quando ela estará indo ao médico. Quero orar pela Conceição, que está ali ajudando tanta gente, vai trabalhar a noite inteira, cuidando de pessoas naquela clínica, naquele hospital. Quero orar pela Josi, que é a esposa do pastor. O quanto a Josi precisa de amigas sinceras, pessoas que segurem sua mão para que esse pastorado vá para frente, eles recebam apoio. Eu quero orar pela Liz, que está aqui. Eu quero orar pela Silma, pela Eide, pela Evelyn. Eu quero orar pela Juscelia. Quero orar pela Larissa, pelo João Júnior, pela Marcela que está aqui, pela Tânia, pela Tel, pela Vilma, pela Érica. Eu quero orar por todos vocês que estão aqui, pela Patrícia. Patrícia está sofrendo um problema grande com seus vizinhos, enquanto nós estamos aqui no andar de cima do seu apartamento. Os vizinhos fazem rituais para que ela possa sair daquele lugar. E ontem de madrugada, nós duas declaramos a vitória de Cristo na vida dela. Do que você tem medo? Não escreve no chat, não. Não conta pra ninguém, ó. Zip. Nessa noite, o teu medo vai ter que fugir, porque nós vamos convidar para que o amor de Deus cubra os nossos pecados e lance fora o medo. Você pode se tratar, viu? Terapia ajuda bastante. Mas se não começar pelo poder de Deus, em vão vigiam os sentinelas, se não for Deus guardar nossa casa. Que sejamos a guardiã do nosso coração nessa noite. Que possamos guardar a coragem aqui dentro. E que a gente possa fazer como Davi. Vai com as pernas tremendo e muito fraca, mas vai. Porque quando você vai na força do Senhor, você realizará, para a glória de Deus, grandes, grandes feitos em seu nome. Quero abençoar a tua vida, orar pela tua família, para que amanhã de manhã você levante animada, para que você arregace as mangas nesse país, para perguntar para Deus: aqui é o meu lugar, me ajude a cumprir o seu propósito, me dê coragem, Senhor, para fazer aquilo que precisa ser feito, ainda que eu vá com medo, mas que eu possa ir para entrar na terra prometida. Poderoso e grande Deus, obrigada por este convite. Gosto muito da Joneide, e quando a gente se fala, eu tenho vontade de vir para cá. Gosto de falar para as minhas amigas mulheres, para poder levantar essas mulheres, Senhor, para que elas possam abrir a cabecinha delas e entender que é a palavra de Deus que funciona. Não adianta a gente ter um monte de técnicas, não adianta a gente ficar repetindo frases para nós mesmas, que muitas vezes não fazem sentido em meio aos ataques que Satanás tem feito no meio do seu povo. Os gigantes de Davi continuam entrando na nossa igreja, na nossa casa. A dor do divórcio bate nos lares, Senhor. Os filhos estão desistindo, as mães estão confusas. Neste país, nós estamos passando uma fase que nunca havíamos passado. Senhor, eu quero nesta noite pedir a tua misericórdia sobre nós, porque nós viemos com os nossos pedidos, não porque nós somos bons ou temos uma placa de crente. Nós viemos para pedir pela sua misericórdia. É pendurado nela que nós viemos aqui em humildade, reconhecer nossos medos, nossas fraquezas, parar de fugir do que tememos, entrar em casa, olhar no espelho e dizer para o medo: saia daqui em nome de Jesus. Aqui não tem mais lugar para você. Que nós possamos ocupar o nosso lugar de honra que o Senhor nos deu,
Nós somos amados teus, nós somos teus filhos, comprados por preço de sangue. Que possamos não nos atirar no chão, Senhor, e revirarmos como uma serpente. É a serpente que rasteja. Nós precisamos voar como águia. Portanto, nos ajude a contemplar as estrelas. Nos ajude a entender que quando um bebê nasce é vida nova. Nos ajude a compreender que quando alguém fala de nós, é isso que volta para aquela pessoa. Senhor, nos ajude a sermos mais alegres, mais sorridentes, menos com mais humor e menos mau humor. Que possamos ter mais amor, porque o amor, ele move qualquer montanha de dor. Obrigada, Deus, por ter aqui conosco nessa noite uma das mulheres que nessa semana tentou desistir, mas ela veio, ela está caminhando comigo e ela descobriu que por Jesus vale a pena viver. Senhor, nos injeta a tua vida, nos dá o teu propósito. Cuida de nós nesse país, nos ajude a levantar outros, porque tem muita gente para jogar a gente no chão. Então nós precisamos da tua ajuda, da tua força, da tua esperança e da tua coragem. Nos ajude a sermos um pouquinho mais obedientes. A mensagem e a ordem para Josué é: vai e não temas, não temas, apenas vai. Então nos ajude a irmos em teu nome. Repreenda o poder de Satanás em nossa vida. Aumente a nossa fé e nos prepare para a tua volta, que está muito perto. E é hora da gente fazer as malas, porque em breve te abraçaremos e moraremos num lugar onde não teremos mais pandemia e onde o único governo que nos guiará será o governo celestial daquele que vive eternamente e irá voltar. E é por isso que nós pedimos e agradecemos, não em nosso nome, não por nossos méritos, mas nós reconhecemos que nessa noite seremos atendidas, porque vamos pedir num nome que realmente funciona. Eu peço e agradeço, no nome do meu conselheiro, do Pai da eternidade, do Príncipe da Paz, de Miguel. Eu peço e agradeço nesta noite, em nome de Jesus. Amém. 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 Ai, amém. Muito obrigada, Rosana. Muito obrigada. Deus te abençoe, continue te abençoando e do seu ministério. E eu agradeço a todas as pessoas que estiveram aqui conosco nessa noite. E espero que vocês tenham sentido o Espírito Santo conosco neste momento. E todas estão convidadas a voltar na quarta-feira que vem. Em breve vocês receberão o nome da pessoa que vai fazer o programa, né, o cartaz. Rosana, eu vou mandar para você, você passa para as suas corajosas, porque se elas quiserem aparecer, elas estão Pode super deixar. convidadas. Já, Tá? já vão me cobrar que eu passe o link. Pode deixar, viu? Mas tá bom, gente. Muito obrigada, viu? Que Deus abençoe. E, pastor, obrigada por estar aqui com a gente. Obrigada aí pela força. Ok, Juneide, Deus abençoe. 30 mulheres aí, é porque é o teu aniversário, Juneide. Por isso que todas estão aqui para te homenagear, viu? Deus abençoe a todas, todas. Tudo de bom para Amém. vocês. Obrigado, José. Amém. Amém. Gente, uma boa noite para vocês, tá? Um bom restante de semana. E as meninas de Chicago, a gente se vê no sábado, tá certo? Teremos a Késia falando do guarde o seu empreendimento, os seus negócios, tá bom? Um beijo, gente. Boa Uma boa noite. Obrigada, Rosane. Obrigada. Obrigada, Tchau. Rosane.